Olá, alunos! Na aula de hoje nós iremos continuar com a questão da programação orientada a objeto, mas agora nós iremos aprender sobre comportamentos, ou seja, nós vamos aprender como que nós podemos criar as funções para os nossos objetos dentro das nossas classes. Lembrando que funções são algo que vai ser executado. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma função, o nestInt é uma função, o nest é uma outra função, um println é uma outra função que executa aqui operações diferentes. Essas funções aqui são utilizadas para poder realizar a leitura do teclado. Essa outra função aqui é utilizada para poder exibir valores dentro no console. Então vejam só que você pode criar funções para diferentes tipos, com diferentes tipos de comportamento. Então aqui esse system aqui é uma classe, né? Ou seja, que tem aqui uma outra objeto aqui dentro aqui, que vai chamar a função println. Então dentro aqui dessa classe system tem outros objetos, tem outras classes que vão estar auxiliando na chamada desse método println. Então isso aqui é uma das características que você pode estar trabalhando aqui com os objetos. Você pode criar várias funções, classes dentro de classe, entre outras características. Então vamos criar aqui na classe veículo um comportamento para ela, ou seja, uma função para essa classe. Por que eu estou chamando de comportamento para a classe veículo? Porque esse objeto em si, ele vai ter um comportamento, alguns comportamentos específicos, que seria andar, ligar e frear o carro, por exemplo. Então eu vou criar aqui isso através de funções. Como que eu crio minha função? Minha função também pode ter vários níveis de acesso, modificador de acesso. Pode utilizar o public, pode utilizar também um outro que é o protegido, que quando a gente for trabalhar com herança, que é um outro conceito de orientação a objetos, vocês vão entender melhor como que ela funciona. E o public ou privado, que é o private. O public, conforme já foi explicado, ela vai me permitir estar acessando os atributos ou as funções externamente aqui. Se eu colocar como privado, eu não consigo acessar ela em outras classes. Se eu coloco como público, eu já consigo acessar. O privado só consigo acessar internamente. Então eu vou colocar aqui, ó, uma função. Como que eu faço para poder criar uma função em Java? Eu posso criar uma função também aqui, ó, dentro da classe principal também, se eu quiser. E nesse nosso caso aqui, eu vou criar uma função aqui dentro da classe veículo. Você pode criar funções que retornam valores, por exemplo, que vai retornar int, double, float, por exemplo, quando eu quero calcular algum valor, eu posso colocar elas com valores, a função com parâmetros, que vai receber, por exemplo, valor A e valor B, que vai retornar aí um tipo específico, inteiro ou double, por exemplo. Ou posso ter uma função sem valor nenhum, que nesse caso eu tenho que utilizar a palavra reservada void, que é vazio, dizendo que ela não retorna nenhum valor. A função main aqui, por exemplo, ó, ela não retorna nenhum valor. Então, ele é um exemplo de tipo de função que ela não retorna nada para a minha aplicação. O nome dessa minha função é main. E ela é pública porque ela tem que estar acessível à minha aplicação para o programa Java entender e executar ela. E ela é estática, que seria o quê? O estático é quando essa minha função ela é acessível sem eu precisar de alocar um espaço para ela, que esse é um outro conceito que nós vamos estar vendo também dentro da programação orientada a objeto. Então vou colocar aqui o public void, vou colocar o nome da função aqui ligar, que seria um comportamento do carro. Estou colocando aqui ela sem parâmetro, não vou colocar parâmetro por enquanto, e vou abrir e fechar parênteses. Então dentro da função eu tenho que abrir e fechar parênteses para colocar aqui dentro dessa minha função o algoritmo que eu quero executar. Da mesma maneira que a gente faz aqui, ó, na função main, é a mesma coisa, só que aqui eu estou criando a nossa própria função que vai executar tarefas separadas. Vou colocar aqui uma mensagem, como a gente não vai implementar nenhum algoritmo aqui dentro, só vou colocar aqui uma mensagem para poder exibir para mim. Então nesse caso aqui eu vou colocar ligando o carro, só para a gente poder ver quando a gente chamar essas funções, vocês verem ela executando. Vou colocar aqui ligar o carro, a segunda vai ser, vamos colocar aqui frear, vou chamar aqui de freando o carro e vamos colocar aqui andar, tá? Eu vou colocar aqui carro andando, tá?
Ou seja, esse aqui é um comportamento do carro, ele vai se movimentar. Tá? Poderia colocar aqui acelerar o carro, trocar a embreagem. Então tem vários comportamentos que eu posso estar colocando. Eu vou colocar esses três aqui por enquanto. Beleza? São os três comportamentos para um veículo. Então aqui após aqui a chamada aqui desses dados aqui, da leitura dos dados e de exibir os valores, eu vou colocar logo aqui abaixo, chamar os comportamentos, que seriam as funções, que nesse caso vai ser carro ponto, o nome da função que eu quero, que seria ligar o carro, que é a primeira coisa que eu vou fazer com o carro. Carro ponto andar. Depois que eu liguei o carro, eu vou começar a movimentar ele. Carro ponto frear. E a última coisa que eu vou fazer é frear o carro, dependendo do movimento que eu estiver fazendo na rua. Tá? Que você vai andar, você vai frear o seu carro. Então aqui eu chamei esses três comportamentos. Então lembrando aqui, ó, que aqui ele vai solicitar os dados para o usuário. Eu vou até colocar aqui, ó, só para a gente ficar mais claro. Vou colocar aqui, ó, informe o ano, só para a gente conseguir exibir melhor as informações quando ele solicitar a leitura dos dados. Informe a marca, informe a cor. Pronto. Então são três informações que eu estou solicitando. Vou executar. Vai exibir aqui no console para mim aqui, ó. Primeiro, informe o ano, vou colocar aqui 2020, a marca, sei lá, Uno, a cor vermelho. Então, vejam só que exibiu aqui para mim, ó. Vou colocar aqui. Exibiu aqui para mim, ó, essas informações aqui, que é o ano, cor e marca, e a chamada das funções, ó, ligando o carro andando e freando o carro. São as chamadas das funções do meu desse meu objeto carro. Eu posso criar outros carros também. Eu posso criar quantos carros forem necessários. Se eu criar mais um carro aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui de carro 1. Esse carro aqui é diferente desse. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui carro 1, aqui, ó. Que esse carro aqui é diferente desse carro aqui, ó. Então, vejam só que eu vou solicitar os nomes desses objetos aqui que está nesse carro aqui, mas não preenchi aqui o carro 1, ó. Olha só o que vai acontecer. Vou informar o ano. Vou colocar aqui 2020, marca Uno, né? Cor branco. Olha só o que aconteceu, ó. Como não informei os dados para esse primeiro objeto aqui, ó, para esse objeto aqui, que é o carro 1, e mandei exibir os dados desse carro aqui, olha só o que aconteceu. Informou valor 0, porque eu não tenho nada armazenado no valor inteiro lá. Colocou num, porque na string lá não tem nada armazenado no objeto da string. Marca também exibiu num, porque a string, lembrando também que o tipo string ele também é um objeto também. A string, só o único detalhe que a string é um único tipo, é a única classe que você não consegue, que você não precisa criar uma instância dela. Aqui, ó, a string aqui, ó, ela é um objeto, é uma classe que você utiliza para poder armazenar valores string. Os únicos aqui que são tipos, realmente tipos primitivos, ou seja, que são nativos da linguagem, né, que não são uma classe, tá? É o tipo inteiro, int, double, float, que são os tipos que você pode utilizar. Existe o double também, que é maiúsculo também, que é uma classe. Aí dentro dessa classe tem outras funções. Se você observar aqui, por exemplo, ó, se eu digitar aqui marca ponto alguma coisa, vai aparecer uma lista de funções para essa minha string, porque ela é o que? Ela é uma classe. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, ano, ponto, não vai aparecer nada, porque o int ele não é uma classe. Então, esse aqui são dois exemplos diferentes de tipos, que esse aqui é uma classe e esse outro aqui também não é. Então, veja só, pessoal, que eu posso criar vários objetos diferentes para o meu programa. Então, esse objeto aqui é diferente desse. Vejam só que eu preenchi o primeiro objeto,
mas mandei exibir o segundo. Então, se eu fosse, vamos colocar aqui entre aspas, tá, gente? Entre aspas, seria como se fosse duas variáveis diferentes dentro do meu programa. Entre aspas, mas não são variáveis, são objetos, são dois objetos diferentes que eu estou preenchendo aqui. E esse último aqui é os comportamentos do primeiro carro. Independente se ele foi preenchido ou não, eu vou conseguir andar, andar com ele, executando essas funções. Então, pessoal, isso aqui foi o básico de como que você faz para poder criar uma função e definir esses comportamentos dentro de uma classe, beleza? Então a gente vai continuar se aprofundando mais ainda dentro do nosso projeto, beleza? Então, se vocês gostaram, até a próxima aula.